Estamos de volta para todo o Brasil aqui do Estúdio 1 da Rede Século XXI de Comunicação. E agora eu tenho algumas perguntinhas para fazer. Você de casa, o que você acha? Água com gás dá celulite? Água com gás engorda? Água com gás incha principalmente as mulheres? Você sabe quais são as diferenças da água mineral comum, da água com gás? Afinal de contas, água com gás é saudável? Ou ela pode ser uma grande vilã? A gente vai descobrir a partir de agora. Uma especialista no assunto participa conosco. Quero receber a nutricionista a doutora Fernanda Carvalho Mangabeira. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada pela gentileza da participação. Obrigada a vocês, Tati. Obrigada pela oportunidade. Prazer tê-la aqui conosco. Doutora, me diga uma coisa. Quando a gente fala em água, hoje a gente tem a opção da água com gás, inclusive com vários sabores. Para a gente entender melhor, quais são as principais diferenças da água comum com a água com gás? Vamos lá. Existem dois tipos de água gaseificada, Tati. A água mineral gaseificada e a água com gás industrializada, tá? A água mineral gaseificada, ela já sai com gás direto da fonte, ok? E a água com gás industrializada são as águas que o pessoal da indústria, ele retira o oxigênio do líquido e injeta o gás carbônico, tá? Certo. Que é para dar esse frisante, essa textura de borbulhas, né? Mas assim, nutricionalmente falando, não tem diferença da água natural sem gás para a água natural com gás, em nenhuma delas. A única diferença é a adição de gás carbônico, tá? Esse mesmo gás carbônico, ele é adicionado nos refrigerantes, pra gente conseguir aquele gás? Sim, nos refrigerantes e nas águas que eles chamam, nas prateleiras, nas águas gaseificadas com sabores. Com sabor de limão, com sabor de maçã, com sabor de frutas cítricas. Mas é diferente da água gaseificada, por exemplo, que a gente faz em casa, com a água com gás natural ou até a água com gás industrializada, em que adicionamos rodelas de limão, hortelã, as frutas para formar uma água saborizada caseira, tá? Então, quando a gente vê nessas embalagens do supermercado, a água saborizada de frutas cítricas, a água sabor limão, na verdade não é uma água, é um refrigerante. É um refrigerante. É considerado um refrigerante até porque tem a adição ou de açúcar ou de edulcorantes, que são os adoçantes. Então, acaba alterando a composição nutricional. Na verdade, o que altera o refrigerante e o que a gente considera que o refrigerante engorda, não é o gás. O gás não engorda, o gás não incha. O que engorda é o açúcar que contém nessas bebidas e no refrigerante, né? E toda a modificação nutricional que eles fazem. Entendi. Na verdade, são as substâncias presentes naquele refrigerante, Os não aditivos o gás químicos, propriamente dito. os aditivos químicos. A água com gás não engorda. Então, a água com gás é saudável? É saudável, ela serve como uma hidratação também. Muitas pessoas questionam, a água com gás, ela hidrata tanto quanto a água sem gás? Sim. A única diferença da composição é a adição de dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Mas ela hidrata tanto quanto a água natural. É verdade que a água com gás ajuda a cortar o apetite? Diminuir o apetite? Sim, porque o gás, ele promove uma saciedade precoce. Então, quando a gente toma um copo de água com gás antes do almoço, você dá aquela sensação de saciedade e elimina um pouco a fome, por questão do gás, da adição de gás, tá? Porque o gás, ele causa essa sensação de... é um conforto gástrico e, ao mesmo tempo, uma saciedade precoce. Interessante. Doutora, você sabe que tem algo que eu ouvi falar uma vez? Eu gostaria muito de saber se isso é verdade, se isso procede ou se é mito. A água com gás ajuda as pessoas a desenvolverem a celulite? A água com gás causa celulite? Não. É mito? É mito, não causa. O gás não causa celulite. A celulite, ela tem outras predisposições. Ela tem um fator genético, ela tem um sedentarismo, ela tem uma alimentação, ela é causada por uma alimentação de alto índice glicêmico, né, alto teor de açúcar. Mas o gás não causa celulite. O gás descalcifica os ossos ou ele não interfere na questão da massa óssea?
Tati, não tem nenhum estudo ainda que prova que o gás retira o cálcio dos ossos. Inclusive, assim, na verdade, o que acontece é nessas bebidas gaseificadas de prateleira, a adição de fosfato. Então, o fosfato, que também tem na composição da água gaseificada industrial, ele reduz a absorção de cálcio quando essa bebida é consumida junto de uma fonte de cálcio. Então, por exemplo, você está consumindo um macarrão com molho branco. E aí você toma ou um refrigerante ou uma água com gás, tá? O fosfato dessa composição, ele reduz a absorção do cálcio, mas ele não vai descalcificar o teu osso. Pura e simples de você tomar uma água com gás sozinha, como agora, a gente está aqui. Se tivesse uma água com gás, não, você não tira o cálcio dos ossos. Na verdade, essa água com gás, ela não tem o poder de tirar o cálcio que já está no nosso osso, mas ela pode prejudicar, por exemplo, se naquela refeição eu estou fazendo o consumo de um alimento rico em cálcio, mas como eu estou associando a bebida com gás, na verdade eu estou impedindo que o meu organismo absorva aquele cálcio que eu estou consumindo naquele momento, mas não vai comprometer diretamente aquele cálcio que já está no meu osso. Isso, é isso. Exatamente, exatamente. E não é o gás quem retira o cálcio. Bem lembrado. É outra substância, o fosfato. Que também está presente nos refrigerantes. Por isso que o refrigerante, então, muitos médicos alertam de ser um grande vilão dos nossos ossos, pelo fosfato. Pelo fosfato, não pelo gás. Não pelo gás. Exatamente. Ou pelo açúcar. Ou pelo açúcar, tá? Mas o que retira o cálcio, na verdade, não é que retira, o que impede a absorção de cálcio é o fosfato. Muita gente tem o costume de tomar um pouquinho d'água com gás, né, para limpar o paladar. Às vezes quando tá tomando um cafezinho. Isso de fato procede e faz bem? Faz super bem. Qual é a função do gás? Por exemplo, a gente toma às vezes antes do café, antes do vinho, né? A função da água gaseificada é limpar as papilas gustativas para apurar mais o sabor da bebida. Então, quando a gente toma um copinho de água com gás, que fornece em bar, café, né, restaurantes, a gente toma antes, por exemplo, do café expresso ou antes da taça de vinho. O sabor da bebida, ele fica muito mais apurado. A função dessa água é limpar a papila gustativa. Legal. Isso é verdade. Pra gente recapitular então, Fernanda, se você pudesse nos dar uma sugestão na hora de fazer a escolha da água. Então, eu tenho ali água natural, né? Tenho a água mineral com gás, certo? Sim. E eu tenho a água com gás industrializada. Exatamente. Então, só para a gente lembrar, a diferença da água mineral com gás da água industrializada com gás. A água mineral com gás, ela já sai gaseificada da fonte, tá? Não é adicionado o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Ela já sai gaseificada da fonte. A água com gás industrializada, eles retiram o oxigênio do líquido e adicionam o gás carbônico. Então, o que acontece? A água com gás industrializada, ela acaba tendo um pH um pouco mais ácido do que a água natural gaseificada e a água natural sem gás. Portanto, então, a água natural ou a água mineral com gás são melhores do que a industrializada. Tati, acaba sendo a mesma coisa. A diferença é muito pouca. Ah, não tem. Para o nosso organismo, não tem. De repente, uma faz mal, a outra não. Depende muito do paladar do consumidor, tá? Por exemplo, a água natural gaseificada, para determinadas pessoas, ela é mais leve. Ela cai no estômago de forma mais leve, tá? Porque o gás dela é natural. A água gaseificada industrializada, como ela tem esse gás carbônico adicionado, para determinadas pessoas ela cai de forma melhor e para outras não. Então, é o consumidor quem tem que entender essa diferença. O organismo do consumidor quem vai responder. Experimentar e ver qual organismo se adapta melhor, digamos assim. Exatamente, porque as três têm o mesmo valor nutricional, porque nenhuma delas tem adição de nada, a água não tem, né, nenhuma caloria. Mas as três são saudáveis, as três servem como fontes de hidratação também, tá? O pessoal às vezes tem dúvida se a água com gás serve para hidratar tanto quanto a água mineral sem gás. As duas hidratam da mesma forma. Em relação a nutrientes, são iguais? Iguais. Ambas? Iguais. Portanto, não tem limite em relação ao consumo, por exemplo, olha, não
ingira mais de 2 ou 3 copos de água com gás no dia. Não tem nenhuma orientação nesse sentido. Não Tá tem. liberado. Tá liberado. Não engorda, não dá celulite, ela não é mais Faz fraca ou menos saudável que a água natural. Não, tá liberado. A única orientação que a gente dá é não use como fonte de hidratação apenas a água com gás. Para diversificar, água com gás, água sem gás, sucos naturais, chás, como fonte de hidratação, tá? Mas o consumo mínimo ou máximo não tem. Não tem nenhuma prescrição ainda que diga isso. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre os tipos de açúcar, inclusive o açúcar contido no refrigerante. E nós já descobrimos hoje que o grande vilão, então, do refrigerante, na verdade, não é o gás, né? Nem da água com gás. Na verdade, é o fosfato. E o açúcar. E o açúcar. Os dois. Que aí sim pode engordar e Exato. pode prejudicar os nossos ossos. Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Participe pelas nossas redes sociais ou ligando 0800 777 0021. Ligação gratuita para qualquer lugar do Brasil. É só telefonar de telefone fixo. 0800 777 0021 ou 0 operadora 19 3871 9620. A gente volta em instantes.